Queridos, nós estamos encerrando uma série de reflexões hoje, e para o fim dessa conversa que nós teremos falando sobre o alvo do equilíbrio, nós vamos abrir lá em Mateus capítulo 13, verso 1. Mateus capítulo 13, verso 1. À medida em que eu for lendo, você vai notar que se passa aqui, ou se desenvolve aqui, uma das histórias mais famosas que Jesus já contou, uma das suas, certamente a sua parábola mais famosa, que é a parábola do semeador. O texto diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão. Uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Por volta do século II e III, no norte da África, uma série de cristãos estavam muito inconformados com o ritmo da vida nas cidades. Então esses homens e mulheres, almejando uma maior profundidade espiritual no Senhor, eles começaram a fazer um movimento, alguns deles, de sair da cidade e de morar no meio do deserto. Foram conhecidos como os pais do deserto. Nós temos alguns nomes históricos, como Pacômio, por exemplo, ou Antão, conhecido na tradição como Santo Antão, homens que saíram, foram para o deserto, e algumas pessoas foram até eles buscando esse caminho da espiritualidade profunda. Atanásio, que é o biógrafo de Antão, diz que
tempos depois, haviam comunidades inteiras surgindo no deserto para buscar a palavra de Deus e a sua presença. Um movimento semelhante aconteceu na Europa dos séculos IV e V, quando Bento de Núrcia, conhecido como o autor da Regra de São Bento, escreveu uma espécie de um manual para a vida monástica, e esse manual orientou a vida dos mosteiros em toda a faixa longa de 10 séculos da Idade Média. Esses homens e mulheres, eles conheciam ou reconheciam um perigo para a espiritualidade que existe nas cidades e que nós muitas vezes não conseguimos perceber, nós ignoramos. Esses homens e mulheres viam que a própria dinâmica da vida nas cidades, com a agitação, o burburinho, a violência, todos os vícios e demandas da vida urbana, nós estamos falando do século II, III, era um fator estrangulador da espiritualidade daquelas pessoas. Eles percebiam que viver na cidade impunha desafios para o cultivo da espiritualidade desses homens. Essa experiência um tanto curiosa que eu tenho, de ter pastoreado 8 anos em Itajubá, né? Antes de falar de Itajubá, vamos falar da gloriosa Itamonte, né? Porque, terra abençoada, terra gloriosa, Itamonte, que é uma cidade de primeira, né, Douglas? Que se você passar pela cidade de segunda marcha ou terceiro, você não vê a cidade, você passa e não descobre que ela está lá, né? Uma cidade de 15 mil habitantes, pacata, rural. E eu tive a experiência de trabalhar 2 anos na fazenda do meu pai, com todo aquele silêncio da roça assim, rapaz. Aquele negócio, aquela vida bucólica. De lá eu saí para Campinas. De Campinas eu fui para Itajubá, pastoreei em Itajubá durante 8 anos. Itajubá é uma cidade gostosa, já com 100 mil habitantes, mas ainda aquela cidade com aquele ritmo bem gostoso, bem pacato, sabe? E então eu saí de Itajubá e fui para a frenética Grande Rio, aonde uma das coisas que eu me lembro nas memórias mais perturbadoras é que eu peguei um Uber e eu precisava resolver um troço no banco, e eu saí de casa, era 1h da tarde, eu tinha um compromisso, um aconselhamento às 15 horas, eu sentei no Uber e fui respondendo mensagem, fui atendendo ligação. Daqui a pouco, a hora que eu dei por mim, eu ainda estava na rua da minha casa, já tinham se passado 30, 40 minutos, e eu não tinha andado uma coisa de mais do que 1 quilômetro, ainda faltavam 4 para eu chegar no centro. Eu perguntei para o Uber assim: meu amigo, quanto tempo falta para chegar no nosso compromisso? Ele falou assim: falta mais 1h20 mais ou menos. Eu falei: como assim? A gente já está meia hora aqui. Ele falou assim: mas faltam mais 1h20 ainda para chegar no centro. Eu falei: bom, não vai dar tempo. Será que o senhor pode voltar e me deixar em casa de novo, por favor? Então, tendo vivido num grande centro que tem muitas demandas, que eu fiquei pensando assim: rapaz, eu acho que eu vou a pé, eu vou chegar. Mas aí, delegado, eu fiquei pensando: vou ser assaltado no caminho, vou me arrepender. Então é melhor voltar para casa. Viver num grande centro como esse demanda muito de nós. Demanda muita energia, demanda atualização constante, a correria, a vida intensa, a velocidade, a tecnologia, a ambição, a superação, o espírito de dar tudo de si. Isso coloca muita pressão sobre aqueles que vivem nos grandes centros. E se você vive em São José há algum tempo, eu não sei se você percebe que nós temos 2 cidades aqui dentro, né? Nós temos a São José, por exemplo, do Santana, que é como morar em Minas, né? Você passa lá, tem um cheirinho de pão de queijo no ar, e você pode jurar que você viu uma galinha solta na rua. Não é verdade? Você passa por lá, é Minas Gerais total, né? E aí alguns bairros da cidade, você passa assim numa tarde gostosa de verão, tem vizinhos sentados em cadeirinhas assim conversando, uma coisa super, super provinciana, uma coisa gostosa, interiorana, aquele espírito do interior. Mas você chega em outros lugares da cidade e você fala assim: rapaz, ninguém me avisou, mas eu estou na grande São Paulo agora. Uma correria, uma velocidade, prédios, verticalização, outdoors e propaganda, e uma vida frenética, um ritmo intenso, e um discurso e um espírito corporativo. Então nós temos 2 São Josés, e uma delas, essa nossa vocação para sermos uma cidade cosmopolita, uma cidade tecnológica, uma cidade do futuro, ela certamente impõe muitos desafios para o cultivo da espiritualidade aqui.
Ao longo desse mês nós falamos sobre equilíbrio. Nós começamos falando sobre o centro do equilíbrio, ou seja, sobre a centralidade da nossa vida de oração na construção das nossas principais decisões. Nós falamos sobre ritmo e equilíbrio, falando sobre os limites do nosso corpo, os ritmos do nosso corpo e como nós podemos integrar o nosso corpo na nossa espiritualidade. Na semana passada nós falamos sobre o foco e equilíbrio, o fato de que nós temos que dizer não para poder dizer sim, e que o músculo não tem que ser exercitado. Mas hoje nós vamos refletir sobre o seguinte: para que tudo isso? Passamos um mês falando no podcast sobre equilíbrio, passamos um mês falando no culto sobre equilíbrio. O que o pastor quer com isso? Nosso objetivo aqui com essa série é agregar o quê? Qualidade de vida para as pessoas da nossa igreja? Uma semana mais tranquila? Uma agenda mais humana? Pode ser, mas tem que ser mais um pouco do que isso. Nesse texto que nós estamos especificamente, nós vamos descobrir que parábola, que vem do grego parabelém, que significa colocar uma coisa ao lado da outra para compará-las e entendê-las juntamente. As parábolas eram histórias que eram muito utilizadas no tempo de Jesus. Os rabinos ensinavam por parábolas. Eles usavam pequenas historietas com significado moral e espiritual para elucidar trechos da Escritura. Então Jesus está usando um recurso que é conhecido da multidão, e ele está utilizando parábolas no capítulo 13 de Mateus. Dentro do conteúdo programático da agenda de ensino de Jesus em Mateus, é a primeira vez que Jesus começa a pregar por parábolas. Dos 5 grandes discursos de Jesus, o Sermão do Monte já foi pregado, e o Sermão da Missão também. Esse é o grande terceiro bloco de ensino de Jesus, e é a primeira vez que Jesus, sentando-se num barco beira-mar, fala por parábolas. Isso choca os seus discípulos, a ponto deles aproximarem-se de Jesus depois e dizerem assim: Jesus, por que é que você está falando por parábolas? Por que é que você está mudando o seu jeitão de pregar? Por que é que antes você veio pregando claramente sobre a Escritura e sobre o reino de Deus, e agora você está contando histórias? Como se eles estivessem estranhando a mudança metodológica de Jesus. E Jesus responde dizendo o seguinte: eu ensino por parábolas para que se cumpra nesse contexto aquela profecia de Isaías que diz: os ouvidos deles ouvirão, mas eles não entenderão. Os olhos deles verão, mas eles não perceberão, porque o seu coração está endurecido. Se você pega o final do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, você vai descobrir que a essa altura do ministério de Jesus, mais ou menos com 2 anos e meio, 2 anos de ministério efetivo de Jesus, diante de Jesus já haviam dois grandes grupos. Um grupo que ouviu a mensagem do Evangelho e atendeu a mensagem, creu na mensagem, abraçou a mensagem. Uma massa de pessoas simples, analfabetas, machucadas, excluídas pelo sistema religioso. E uma outra parte desse público que tinha fechado e trancafiado o seu coração para a mensagem de Jesus. Então Jesus estava dizendo assim: a partir de agora, aqueles que me aceitaram serão ainda mais edificados pelas minhas parábolas. E aqueles que me rejeitaram serão ainda mais endurecidos pelas mesmas parábolas. A mesma história que eu conto edifica um e endurece o outro. A mesma história traz mais para perto o discípulo e repele ainda mais aquele que já se decidiu por me rejeitar. Então nós estamos num movimento novo, nós estamos num momento de virada de chave do ministério de Jesus, e ele conta uma parábola, dizendo assim: olha, o cara saiu para um dia de plantação. Então imagine você, para mim é uma coisa muito fácil imaginar essa cena, porque todos os anos nós lavramos a terra e semeamos a terra para cuidar do nosso gado lá em Minas. Então, para mim, quando eu entro nesse texto, eu entendo o que ele quer dizer. Mas imagine, se você não está afeiçoado ao ambiente rural, imagine que um trabalhador acordou cedinho nas primeiras horas da madrugada, trocou de roupa no silêncio ainda das primeiras luzes do dia, empunhou o seu bornal de couro, colocou ali as sementes, e ele está indo para o seu campo de trabalho.
E o texto diz que o semeador saiu para semear a terra. Mas uma parte das sementes vazou ali pelo um buraquinho, um furaquinho do borná. Então ele foi caminhando, e algumas sementes caíram aonde? Caíram à beira do caminho. Quando Jesus explica o que isso quer dizer, note que Jesus utiliza uma metáfora aqui para a terra. Todos esses solos, 4 tipos de solos dessa metáfora, todos esses solos são retratos do coração humano. A semente é a boa notícia do Evangelho. Os solos são os diferentes tipos de coração, os diferentes públicos com os quais Jesus tinha interagido até aquele momento. E o primeiro público, o primeiro solo, ele é representado como um solo pisoado, sabe? Você entende o que isso quer dizer? Sabe quando você caminha assim, e você olha um pasto e você vê um caminho naquele pasto? Você nota que a grama não nasce ali, o capim não nasce ali, porque ela foi batida, ela foi pisoada, ela foi assentada, passou gente ali, passou gado ali, passou cavalo ali. Essa terra compactada, ela não dá lugar para a semente. Do que Jesus está falando? Jesus está falando daqueles que ouvem, mas ouvem com o coração completamente fechado. Gente do coração muito duro, aonde a palavra não penetra, aonde a semente não chega. Essa terra batida, essa terra socada, essa terra pesoada, que a semente não consegue se infiltrar, a palavra de Deus não consegue lugar ali. E então Jesus diz assim: e então vem o diabo e arrebata a palavra do coração daquela pessoa. O próprio diabo, em pessoa, se encarrega de retirar o depósito daquela palavra graciosa que foi plantada ali, mas que não foi acolhida. A segunda terra, Jesus representa como sendo uma terra que não havia sido devidamente lavrada, preparada para receber a mensagem. Essa terra, ela tem pedra, com que faz com que a faixa de terra cultivável em cima seja muito estreita e esmagada. Então a semente, ela consegue entrar na terra, mas ela não consegue crescer para baixo, ela não consegue deitar raízes, ela não consegue se aprofundar. E por isso ela não consegue encontrar lugares de profunda nutrição, água, ela não consegue se aprofundar. E aí o texto diz assim: isso daqui acontece com todos aqueles que, ouvindo a palavra, a recebem com muita alegria. Sabe aquela gente do tipo 8 ou 80? Aquela pessoa que chega na igreja do dia para a noite e ele abraça tudo com alegria, e tudo é novo, e tudo é bonito. Mas essa pessoa não tem profundidade nas coisas de Deus. É sempre no superficial, é sempre no raso, é sempre no pouco. Aquele tipo de espiritualidade que não se aprofunda, que não mergulha, que não explora, que não se dedica, que não tem constância, que não tem empenho. E então Jesus diz assim: quando vem a provação, o sofrimento e a tribulação, essa pessoa não tem raízes, e então ela não suporta. Ela abandona a palavra do Evangelho. Mas pense comigo sobre o que significa o terceiro solo. Porque no terceiro solo, Jesus diz assim: uma outra parte caiu num solo, a semente deitou raízes e cresceu para baixo. Mas na hora dela crescer para cima, ela não pôde. Sabe por quê? Porque tinha tantos espinhos ali, tinha tanta erva daninha, tinha tanta praga naquele terreno, que essas pragas, elas sufocaram a plantinha. Ela simplesmente não conseguiu desabrochar, ela não conseguiu gerar florada, ela não conseguiu gerar fruto. E o texto diz assim: ela permaneceu infrutífera. E quando Jesus explica qual é o significado desse terceiro solo, ele diz assim: esse é o caso daquele que ouve a palavra, versículo 22. Mas duas coisas ele destaca: a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam a plantinha. Se essa plantinha é um símbolo da nossa espiritualidade, é um símbolo da nossa vida com Deus, do nosso desabrochar, do nosso caminhar com Jesus, então Jesus está dizendo assim: algumas pessoas nunca alcançam o seu pleno potencial, nunca frutificam, nunca geram frutos,
nunca geram flores, nunca alcançam tudo que eles poderiam alcançar, porque eles foram estrangulados pelas preocupações da vida. Eles foram sufocados pelos enganos da riqueza. Pense um pouco sobre como isso significa tanto para nós. Do que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando aqui que quando ele pregava ao ar livre, passava um sujeito lá no fundo assim, e ele poderia parar para ouvir o que Jesus estava ensinando, mas ele não para, porque ele está a caminho de uma importante reunião de negócios, de uma seda especial que veio do Oriente, porque ele está indo comprar um campo, vender um campo, porque ele está enlouquecido pelas preocupações dessa vida. E a palavra preocupações aqui, ela tem um sentido realmente de ansiedades, ela tem o sentido daquilo que nos torna preocupados, afoitos, não apenas ocupados, mas preocupados, aquelas coisas que perambulam pelo nosso pensamento, perambulam pelo nosso coração. E a segunda coisa, Jesus fala do engano das riquezas. Essa expressão de Jesus é muito forte, porque sugere a ideia de que as riquezas estão mentindo, de que as riquezas estão enganando. Eles ficaram cativos do engano das riquezas. É como se o dinheiro dissesse assim: eu posso cuidar de você, eu posso fazer você feliz, eu posso te dar um futuro, eu posso te dar segurança. E então nós somos enredados no engano das riquezas. Jesus está pintando aqui diante dos nossos olhos os perigos espirituais que Jesus via na vida urbana. Grande parte do ministério de Jesus se deu nas cidades, e Jesus era capaz de ver que aquela agitação, aquele rebuliço, aquela correria da cidade causava desafios e perigos para a espiritualidade daquelas pessoas. Jesus diz que muitas pessoas não caminharam efetivamente com Ele, não porque eram pessoas más. Ouça o que o texto está dizendo. Essas pessoas não foram bons discípulos porque eles eram pecadores, porque eles eram homens. Essas pessoas não frutificaram porque a vida delas estava tão corrida, o coração delas estava tão preocupado, elas estavam tão ansiosas, tinham tantos boletos perambulando pela imaginação dessas pessoas, que a espiritualidade delas foi engolfada, foi estrangulada, foi atrofiada pelas preocupações e pelo engano das riquezas. E isso me parece uma figura muito pertinente para nós que vivemos numa São José, de tanto trabalho, de tanta correria, de tantas ambições. Nossa cidade tem uma vocação muito ambiciosa, não é verdade? Nós que somos a capital do Médio Vale do Paraíba, cidade mais importante no arredor de muitas centenas de quilômetros, nós que sustentamos a inovação no Vale do Paraíba. Essas ambições, que podem ser muito benéficas, obviamente, elas também podem ser, obviamente, um estrangulador para a nossa espiritualidade, porque nós vivemos corridos, vivemos acelerados, vivemos preocupados e ansiosos, vivemos enredados muitas vezes pela ambição da nossa cultura. Então, no final dessa reflexão, eu tenho 3 perguntas para você, elas emergem do texto, e elas são as seguintes. A primeira é assim: note que muitas vezes quando Jesus conta uma história, o que Jesus quer dizer com a história é como se Ele perguntasse para você e para mim: quem é você nessa história? Quando Ele conta uma história sobre um pai que tem 2 filhos, um vai embora, o outro fica, é como se Jesus nos perguntasse: quem é você nessa história? Hoje à noite eu quero perguntar: qual tipo de solo é o seu coração? Aquele solo endurecido, que escuta, vem domingo após domingo, escuta, mas não ouve. Não ouve. Fica cheio de justificativas aqui dentro, rebatendo as coisas que o pregador fala e que a palavra fala, justificando, criando culpa, criando narrativas. Coração duro, coração cheio de meias verdades. O coração é como aquele coração pedregoso que não se aprofunda, que fica na
rasura, coisas fáceis, na espiritualidade dominical do culto apenas. Rasura na vida com Deus, rasura na palavra, rasura na vida de oração, sem profundidade, sem uma busca mais íntegra e incompleta de uma comunhão profunda com Deus. Ou então nosso coração está como aquele coração que foi estrangulado, como aquele solo que tornou-se infrutífero, porque estava envolvido e enredado com muitas preocupações. Que tipo de solo é o seu coração hoje à noite? Se tem uma coisa, um versículo que também é um texto mateano que me apavora, é quando Jesus diz assim: não queiram muito vós serem chamados de mestres, porque o que mais é dado, mais será o que, igreja? Cobrado. E é engraçado como em alguns textos, especialmente no final do Sermão do Monte, Jesus diz assim: naquele dia estará um trono lá diante dos céus, e muitos se acharão e dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos sinais, em teu nome fizemos tudo isso. E aí então uma voz do trono diz assim: olha, para longe de mim todos vocês, porque eu não os conheço. Cuidado para que ouvindo continuamente a palavra de Deus, nós não sejamos por ela mesmo reprovados. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Como está o seu coração hoje à noite? Aberto para a palavra? Sedento da palavra? Sedento de ter raízes profundas em Deus? Sedento de cortar todo e qualquer espinheiro que possa estar atrapalhando a fecundidade da sua vida espiritual? E em segundo lugar, será que nós estamos com a espiritualidade estrangulada? Nesse contexto e nessa metáfora, a semente que deita na terra é a palavra de Deus, e essa palavra ela precisa entrar no coração para frutificar e gerar fruto. Mas às vezes eu acho que a nossa vida fica igual a plantinha que eu tenho lá em casa. Eu queria fazer uma confissão aqui dominical, uma confissão da qual eu não me orgulho. Eu sou um matador profissional de plantinhas. Eu tento fazê-las viver de todo jeito, rapaz. Já comprei uns humus, uns troços, uns negócios e coloco lá. Mas não adianta, vai indo. Esses dias eu matei um cacto. Eu falei, não, isso é o fim de cada. Matar um cacto já é um pouco demais, já passei do meu limite, né? Mas quando eu sento lá na minha varanda, eu olho para as minhas plantinhas para fazer o devocional de manhã, eu fico mirando naquelas plantinhas e fico pensando como aquelas plantas às vezes que ficam em casa, né? Elas ficam num estado de semi-morto, já viu como fica esse negócio? Ela nem morre, mas ela também não vive, ela fica um negócio, fica assim no meio do caminho assim, um negócio meio caquético assim, né? Meio derrubado, cai uma flor hoje, eu vejo ela está ficando amarela, eu ponho água, ela piora, aí eu nunca acerto, rapaz, ou é pouca água ou é muita água, eu nunca sei, né? Mas existe uma coisa numa planta que fica no meio do caminho, porque toda planta ela deveria alcançar o seu pleno potencial, ela deveria florescer, ela deveria frutificar, ela deveria gerar vida. E quando Jesus comenta sobre essa terceira planta, ele diz que ela cresceu para baixo, ele diz que ela penetrou o solo, mas ele diz que ela não cresceu para cima. E é engraçado como às vezes eu vejo cristãos de anos de caminhada, de anos e anos de caminhada com Deus, mas com uma vida tristemente infrutífera. Pessoas cujas obras e cujos atos e cuja história não manifestam a beleza do Evangelho. Estamos indo já para metade do ano. Com quantas pessoas nós já compartilhamos da mensagem de Jesus neste ano de 2024? Quantas pessoas nós tocamos com o amor de Deus por meio da nossa vida? Quantas pessoas nós consolamos ao longo desse ano com o abraço do próprio Jesus? Meus irmãos, é triste demais ver que algumas pessoas, elas vão ficar talvez a vida inteira como uma plantinha de apartamento. Não está morta, mas também não está viva. Não avança, não cresce,
não dá fruto, não abençoa, não gera vida, não multiplica a vida. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós às vezes temos que chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, tem piedade de mim e quebra na minha mente esse status quo, essa normalidade onde é comum viver assim, enredado pelas preocupações do dia a dia, girando após semana, numa vida intensa e louca, mas sem consciência nenhuma do que o Senhor quer fazer em mim, nem através de mim, por meio da minha vida. Pessoas de espiritualidade ressequida, sufocada e estrangulada pela cultura de trabalho, correria, frenesi, riqueza e ambição da nossa cidade. Então nós estamos chegando ao final dessa série e eu quero dizer para você claramente: o alvo dessa série não é a qualidade de vida. O alvo dessa série não é sobre conforto, não é sobre ter uma agenda um pouco melhor e poder ter um hobby no final de semana. O alvo do nosso equilíbrio é não sermos estrangulados na nossa espiritualidade de tal maneira que nós passemos uma vida inteira infrutíferos diante de Deus. Mas acredite em mim, essa espiritualidade profunda, vicejante, viva, impactante, extraordinária, maravilhosa, autêntica, ela não vai desabrochar com 5 minutos de leitura sonolenta da palavra por dia. Não vai. Não vai, meus irmãos. Eu sei exatamente o que é isso. Eu tive tempos na minha vida em que eu estava tão estafado, tão cansado, que eu ia lá, falava assim: não, tem que fazer devocional. Aí pega a Bíblia, lê um capítulo da Bíblia, não entende nada, a mente não consegue conectar Lé com Cré, não consigo concatenar nada, fico ali olhando para aquela folha de papel, mas no final fecho a Bíblia e diz assim: check, atividade religiosa do dia cumprida, e segue o baile. Fui edificado? Não. Fui abençoado? Não. Fui consolado pela palavra? Não. Mas tiquei a agenda religiosa. Às vezes nós fazemos isso vindo ao culto, né? A gente vem ao culto, assiste o culto, faz cara de paisagem, check na agenda religiosa. Mas a minha pergunta para você no final dessa celebração é: o quanto o seu coração foi transformado por Jesus ao longo desse tempo que nós estivemos juntos aqui? O quanto o seu caráter foi pequenamente aparado, o quanto os seus ouvidos espirituais foram afinados com a voz de Jesus nesse tempo que nós tivemos aqui. Espiritualidade não é religiosidade. E uma agenda religiosa não gera necessariamente espiritualidade verdadeira. Tem pessoas que só faltam morar na igreja, quiçá tivessem um colchãozinho em algum lugar. Isso não significa que nós estamos nos parecendo mais com Jesus, que nós estamos sendo transformados, moldados à semelhança de Jesus. É impossível cultivar o tipo de espiritualidade que o Novo Testamento nos pinta sem esse tempo qualitativo com Deus. Então, terceiro ponto: como nós podemos proteger o solo do nosso coração? 5 coisas muito fáceis e práticas. Em primeiro lugar, proteja seu tempo diário com Deus. Proteja seu tempo diário com Deus. Das 7h30 da manhã até por volta de 9 horas da manhã é o meu tempo devocional. Nesse tempo eu não abro o WhatsApp, não respondo, não ligo, não recebo ligação. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu não tiver esse tempo, o dia começa e depois eu não consigo mais. Eu não consigo mais mesmo. Às vezes eu saio de um aconselhamento de 1h20, tem uns 50 WhatsApp me esperando. Eu já estou quase pagando IPTU dentro do meu WhatsApp, porque eu já estou morando lá já. E aí eu respondo e-mail, e aí alguém fala comigo no Instagram. A vida é tão intensa que se você não selecionar, consagrar uma faixa de tempo, você e eu, nós não conseguimos. Esse tempo nos é roubado. Então, não pense que você precisa de 1 hora, 1h30. Pense assim: preciso começar com 10 minutos. Esses 10 minutos aqui vão ser os meus 10 minutos com Deus por dia, todos os dias. Mas eu não vou abrir mão desse tempo, não vou negociar esse tempo. Será o meu tempo pessoal com Jesus. Em segundo lugar, integre o seu corpo na sua espiritualidade. Integre.
Às vezes a gente está tão cansado, que só a ideia de fazer uma oração, fechar os olhos, você já acordou no dia seguinte dizendo amém. Não é assim? Não tem aquela oração que a gente vai falar assim, a gente começa a orar, os pensamentos vão ficando confusos assim. Esses dias eu falei que eu perdoei a Deus numa oração. Estava com tanto sono, eu falei, Senhor, eu te perdoo. Eu falei, não, Senhor, não estou te perdoando. Não, calma, porque eu só estou com sono. Foi mal, desculpa. Né? A gente não está consciente. Nossa vida de oração, ela é feita assim com 1 milhão de pensamentos, um turbilhão de preocupações passando pelo coração. Integre o seu corpo na sua espiritualidade. Aprenda a dizer não. Não para compromissos, não para convites, não para agendas que estão fora do trilho do que Deus está fazendo na sua vida. Aprenda a investir na vida em comunidade. Meus irmãos, a gente nunca vai saber o que significa ser membro de uma comunidade, ser parte de uma família da fé, quando tudo que nós fazemos para investir nisso é vir ao culto de domingo. Existem muitos outros fóruns na nossa igreja, existem os PGs, existem os times, existe o gabinete pastoral, existe um programa de discipulado que vai ser disponibilizado em breve para a igreja, mas tudo isso exige investimento intencional de tempo. Meus irmãos, eu fico pensando, que loucura que a gente faz nas quartas-feiras, né? A gente para uma agenda louca, insana, interrompe tudo, 10 a 15 pessoas, nós consagramos 1 hora, 1h20 de estudo, depois nós partimos o pão juntos e ficamos ali. E aquilo é um oásis. Aquilo é um lugar de pertencimento, aquilo é um lugar de cuidado, de amizade, aquilo é um lugar da gente estar junto. Invista na vida em comunidade. E por fim, integre o descanso na espiritualidade. O que acontece quando nós não atingimos o equilíbrio, nós não buscamos o equilíbrio? O que acontece? Tancred de Mellet, o nome desse francês que era um artista circense e se envolveu num projeto na França, em 2016. Ele performaria um número no qual ele faria uma travessia numa corda bamba, entre 2 balões, a 30 metros de altura. Ele era um homem muito experiente, já tinha performado esse evento várias vezes, diante de vários públicos diferentes. Mas nesse dia em especial, ele trocou passos na corda bamba. Em determinado momento, um novo passo ficou desencaixado. Ele perdeu o equilíbrio, e numa queda livre de 30 metros, seu corpo foi projetado diretamente contra o solo. Ele morreu naquele dia, deixou uma filha pequena, uma esposa, amigos, uma família para trás. Na vida, não existe cama elástica. Se nós erramos a mão e nós caímos, nós arrastamos nosso cônjuge junto, nós levamos os nossos filhos para o buraco, nós detonamos a nossa família, detonamos a nossa saúde, nós quebramos a nossa comunidade, nós rompemos vínculos. Na vida não existe cama elástica. É com tristeza que eu já sepultei homens jovens como eu, com um corpo completamente estafado, vitimados por um AVC, vitimados por um infarto fulminante. É com tristeza que eu pastorei uma família, cujo pai era um homem muito crente, mas de uma vida praticamente desumana, de uma rotina desumana. Ele teve um infarto, ele ficou 14 dias na UTI, depois ele teve outro, ele morreu. E então nós ficamos para catar os cacos dessa família, detonada, totalmente arrebentada. Na vida não existe cama elástica. E se nós pisarmos fora, talvez nós não tenhamos uma segunda chance. A parábola do semeador é um dos textos mais maravilhosos de Jesus, mas não foi a única e nem a última vez que Jesus falou sobre uma semente que é deitada ao solo. Nós já falamos sobre esse texto do Evangelho de João, capítulo 12, na semana passada, quando Jesus diz assim, próximo da sua morte:
Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não pode gerar vida, continuará ele só. Mas se esse grão morrer, como diz a promessa da palavra de Deus, meus irmãos, dará muito fruto. Nesse contexto, Jesus não está falando sobre uma mensagem que é depositada no coração do homem. Ele está falando que a sua própria vida é uma semente. E essa metáfora propõe um paradoxo muito bonito. Jesus está dizendo assim como uma semente não pode gerar vida se ela não morrer, da mesma maneira, vocês não podem encontrar vida em mim se eu não morrer. Se eu morrer, então eu gero vida, porque nós começamos a descobrir que essa vida que foi inserida em nós, essa semente não é apenas uma mensagem, mas é a vida do próprio Jesus inserida no nosso coração. É a própria vida de Jesus derramada na nossa vida, é a própria semente da vida de Jesus infiltrada no solo do nosso coração. Então o objetivo final dessa metáfora, Jesus diz assim: mas se essa semente morrer, então ela dará muito fruto. Eu não tenho dúvida de que não apenas por causa desse texto, mas por causa do texto no qual Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os galhos, e todo aquele que está em mim certamente faz o que, igreja? Ele dá fruto. Jesus diz que ele seria glorificado nos frutos da nossa vida. Que eu e você possamos ter um ano muito frutífero com Jesus, que nós possamos ter tempo para estar com Jesus, que nós possamos ter recolhimento suficiente para estar com Jesus, que nós possamos proteger o nosso lugar devocional com unhas e dentes, que nós possamos experimentar, ó Jesus, da tua bendita e santa presença em nossa vida cada vez mais, Senhor. Nós desejamos ser moldados pela tua palavra. Nós desejamos, Senhor Jesus, sermos cheios da tua presença. Nós desejamos ver a tua verdade gerar vida em nós e por meio de nós alcançar outras pessoas. Senhor Jesus, nos torna frutíferos no teu reino. Nos torna frutíferos, Senhor Jesus, por meio do evangelho. Senhor Jesus, faz do nosso coração como aquele solo que, tendo sido preparado, tendo sido arado e cultivado, é solo fértil, é sementeira, é vida. Espírito Santo, Espírito de vida, remove no nosso coração nessa noite as barreiras que impedem a audição profunda da sua voz por meio da palavra. Arranca do nosso coração as pedras que nos tornam rasos no nosso compromisso contigo. Senhor Jesus, corta os espinheiros, abrolhos, as ervas daninhas que sufocaram a nossa vida espiritual a ponto de nos parecermos como uma plantinha acuada, sem vida, sem fruto, infrutífera. Senhor, alivia o nosso coração das muitas preocupações. Nós não podemos nem saber o que acontecerá amanhã, Senhor. Por que nos preocupar se nós podemos nos ocupar da nossa vida contigo? O Senhor nos ensinou dizendo para que nós pudéssemos buscar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então insere essa palavra profundamente em nosso coração. E não permita jamais, Senhor, que o contexto, a cidade, seja São José ou qualquer outra, Senhor, estrangule, atrofie e abafe aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e por meio de nós. Nos faz desabrochar, Senhor, nos faz irromper em canto de louvor e gratidão, porque o Senhor nos escolheu para sermos sal dessa terra e luz desse mundo. E que vocação gloriosa o Senhor nos deu para fazermos a diferença onde o Senhor nos plantou. Mas, Senhor, nos capacita para sermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser na sua presença. Seja lá no nosso trabalho, na faculdade ou na escola, qualquer que tenha sido o campo missionário para o qual o Senhor nos enviou,
que lá nós possamos ser diferentes, que lá nós possamos fazer a diferença e que os frutos do Evangelho possam aparecer na nossa vida, fruto do Espírito, fruto da Tua graça agente por meio de nós, e que pessoas sejam tocadas, abraçadas, envolvidas e amadas por meio da nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, acrescenta equilíbrio, descanso, renovo, acrescenta saúde sobre nós, para que nós possamos glorificar o Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.